E a economia brasileira sente os efeitos da crise. Os juros aqui estão em queda e nós vimos agora há pouco que o mercado prevê uma nova queda até o mês que vem. Mas como é que ficam os planos de previdência privada nesse cenário? Sobre isso nós vamos conversar agora com o nosso convidado, o advogado Roberto Mohamed, especialista em previdência e fundos de pensão. Posso fazer a primeira pergunta, Denise? Pode fazer. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Qual é o efeito, Roberto, da queda das taxas de juros nos planos de previdência privada, hein? Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Pois é, alguns meses atrás nós conversamos no Rio sobre as facilidades da Previdência, o momento oportuno de entrar. Meses depois a situação mudou completamente. A queda, os fundos de pensão e as instituições do sistema aberto de Previdência complementar trabalham com os seus ativos divididos basicamente em dois itens, renda fixa e renda variável. Os fundos de pensão investem também em imóveis e estão conseguindo, graças ao boom imobiliário, manter um nível equilibrado de rendimento. A renda fixa e a renda variável estão sofrendo quedas simultaneamente e está comprometendo o equilíbrio atuarial, que é o comprometimento do patrimônio dessas instituições com os benefícios a serem concedidos e concedidos. O que está acontecendo hoje? Essas instituições, mesmo as ligadas aos grandes bancos, estão tendo que se tornar mais arrojadas para conseguir manter o rendimento mínimo contratado em qualquer tipo de plano de previdência, seja PGBL ou VGBL. Então, agora olhando um pouco pelo ponto de vista do consumidor, não está então mais valendo a pena para uma pessoa com mais de 50 anos contratar agora um plano de previdência? Não, Denise, porque quem contratou os planos há muitos anos atrás, qualquer tipo de alteração, até em termos de rendimento mínimo, vai ter que ser repactuada. Então, o banco vai ter que chamar a pessoa. No caso de quem está contratando agora, provavelmente as regras novas já vão não ser tão vantajosas quanto eram antes. Se já não era muita vantagem você fazer um plano de previdência aos 50 anos para poder se aposentar aos 60, agora ficou pior ainda. A previdência privada continua sendo a solução para complementar a aposentadoria ou como investimento para quem é muito jovem. E no caso de complementação de aposentadoria de executivos, de pessoas que têm um patamar salarial superior ao teto da Previdência. Mas é lógico que quando você tem, tanto na renda fixa quanto na renda variável, ou seja, bolsa de valores, como investimentos bancários, você tem uma redução de remuneração, essas instituições não podem mais garantir por uma prestação menor um benefício maior. Você vai ter um custo em relação à sua aposentadoria complementar elevado. Deixa eu aproveitar e seguir esse caminho da Denise, que é um serviço que está prestando, evidentemente. Quais são os planos, ou melhor, quais são os riscos, né, de se ter planos nesse momento mais agressivos? O problema, a gente acabou de assistir agora, as notícias foram ontem, a Folha de São Paulo trazia uma matéria sobre os prejuízos que a intervenção no Banco Cruzeiro do Sul trouxe a vários fundos de pensão municipais e estaduais que aplicaram nele. O problema é que, na ânsia de buscar rendimento maior, você se torna mais ousado na aplicação, vai buscar instituições que ofereçam juros maiores e, normalmente, quem paga mais é porque está precisando de dinheiro. E aí você corre muito mais risco. O governo, é preciso deixar claro que no sistema aberto não existe nenhuma garantia do governo em relação ao recebimento do seu benefício. O governo federal hoje garante a poupança dentro dos limites de lei. Fundos de previdência privada é a sorte e a confiança que você tem na instituição que você está contratando. Roberto, e quem procura migrar de um plano de benefício definido para o de contribuição definida, como é que fica isso? Os fundos de pensão, que no Brasil aí, nós estamos falando de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que têm fundos de previdência ligados a categorias profissionais. Tirando a Previ, todos os outros estão sofrendo muito com essa baixa, tanto na renda fixa e na renda variável. Como eles também fazem investimentos imobiliários, o boom imobiliário deu eles puderam respirar em relação à queda, principalmente na renda fixa. Agora, hoje os trabalhadores, e isso tem acontecido muito com o Petros e a Funcef, que trabalham com os dois tipos de planos, de forçar os empregados e até os aposentados a migrarem para os planos de contribuição definida. Hoje é um risco,
Por quê? Porque o benefício definido impõe a responsabilidade solidária do empregador, do patrocinador do fundo de pensão. Então, mesmo que você tenha queda nas reservas, você tem o patrocinador sendo obrigado a cobrir o chamado passivo atuarial, ou seja, a diferença entre o comprometimento que eu tenho com benefícios e o que eu tenho no caixa e tenho em investimentos. Ok, obrigada, Roberta.